Olá, boa noite, tudo bem? Vamos aqui à nossa quinta diagnóstico na prática, hoje falando sobre estereotipia, tiques e toque, as manias, os rituais que normalmente estão presentes no transtorno obsessivo compulsivo. Vou falar na prática o que a gente pode fazer para perceber as principais diferenças, ok? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que são três grandes grupos e a gente precisaria estudar muito cada um deles para conseguir diferenciar com qualidade, né? Então, essa live vai ajudar vocês a diferenciar na prática, bater o olho e falar, opa, peraí, isso daqui tá mais com cara disso ou daquilo, e não a diagnosticar toque, não a diagnosticar os tiques, né, transitórios, os tiques Tourette, né, ou os tiques crônicos, tá? O objetivo é diagnóstico na prática do autismo. Então, a gente vai falar sobre as principais características que diferenciam da estereotipia comum no transtorno do neurodesenvolvimento do autismo. Para começar, é importante dizer que é bem difícil fazer essa diferenciação. Tem alguns termos conceituais, eu até fiz uma colinha aqui, porque são muitas informações. Tem alguns termos conceituais que confundem, eu vou falar no finalzinho da live o que a gente pode fazer num relatório para colocar isso de forma diferente, para não confundir, porque estereotipia e tique, a literatura, artigos, eles não diferenciam claramente, tá? Então a gente tem que partir desse princípio. Estereotipia e tique, não há uma diferenciação tão clara com relação à apresentação, e sim com relação ao que há ao entorno. Então, se há alteração na comunicação social, se há os outros critérios, se estão presentes os outros critérios para o transtorno do espectro autista, a gente vai pensar em transtorno do espectro autista. Se não há as alterações da comunicação social e os outros critérios para o transtorno do espectro autista, a gente pode pensar em transtorno do movimento estereotipado, que é um transtorno motor, ou os transtornos de tique, né, transitório, ou dependendo o que vai diferenciar de acordo com o tempo de apresentação, né, então se ele vai ser transitório, depois ele passa para o crônico e depois para a síndrome de Tourette. Então, partindo desse princípio, estereotipia e tique muito difícil de diferenciar e toque mais fácil, tá? Eu fiz até uma tabelinha aqui, juntando todos os... Minha cola, vou mostrar pra vocês minha cola. Eu fiz até uma tabelinha aqui, fazendo um comparativo das principais diferenças, né? Então, estereotipia, tique e toque. Na literatura, os artigos, os livros falam em sem propósito. Eu gostaria de colocar aspas aí nesse sem propósito. A gente já sabe que a estereotipia no autismo muitas vezes tem um fim aí. Eu não vou entrar nessa questão, tá? Mas eu vou falar aqui como está na literatura, né? Então não é nenhuma questão de concordar, não concordar, tem múltiplos olhares para essa questão, mas vamos lá. Estereotipia e tique, na literatura a gente encontra informações apontando para um movimento estereotipado sem propósito, então ele não teria uma função. Quando eu explicar toque, isso vai fazer sentido, tá? No toque, os movimentos, eles têm uma base cognitiva, ou seja, tem um porquê, né? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o toque, né? Das obsessões até chegar na compulsão, que seriam os movimentos, né? Onde estão implicados os movimentos que podem ser vocais, né? Podem ser mentais, inclusive, enfim. Então, na estereotipia e no tique seria um movimento estereotipado sem propósito, e no toque teria uma base cognitiva, né? Vamos pensar aí num exemplo
eu vou abrir e fechar a porta 3 vezes, 4 vezes, eu vou voltar do meu trabalho para checar a porta, para checar se todas as janelas estão fechadas, porque eu tive lá um pensamento obsessivo que iriam invadir minha casa, ou que eu deixei a porta aberta, que eu deixei a janela aberta. Então tem uma base cognitiva para esse comportamento. Na estereotipia e no tique, não teria essa base cognitiva. Por isso, essa fala de sem propósito, tá? Na estereotipia e no tique, é possível uma redução com a distração, tá? Então, a gente percebe que a distração, o redirecionamento, traz uma redução ali momentânea. A criança não precisa ficar suprimindo, né? Então, quando ela se distrai, ela realmente vai brincar, vai fazer outra coisa e não fica se segurando, tá? E no toque, não reduz com distração, porque tem um encadeamento aí dos pensamentos obsessivos, né? Que geram os comportamentos compulsivos. Então, o pensamento fica ali ainda cutucando, né? E muitas vezes não consegue nem distrair. Com relação à idade, tanto na estereotipia quanto no tique, existe início precoce, mas a literatura diferencia um pouquinho. Estereotipia até os 3 anos, tá? Então a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que os sinais precisam estar presentes até os 3 anos. Então as estereotipias costumam acontecer até os 3 anos. Às vezes ela não é tão clara, ela não é tão evidente, ela não é tão visível, mas estão ali até os 3 aninhos. No tique, dos 3 aos 10, surgem os tiques, tá? E no toque, isso não é tão cedo, né? Aí tem diversas literaturas falando de aparecimento em vários momentos e eu não consegui encontrar ali um consenso para trazer aqui para vocês. Mas não é na primeira infância, como na estereotipia e no tique, tá? Então, a estereotipia e o tique, primeira estereotipia até os 3 anos, porque aí seria junto com o aparecimento do transtorno do espectro autista. O tique, pouquinho mais velho, após os 3 anos, tem literatura que fala de 5 a 7, o aparecimento dos tiques, tá? E outras de 3 a 10, como eu achei mais de 3 a 10 anos, eu coloquei aqui de 3 a 10, tá? A estereotipia, ela é mais fixa, então os movimentos, eles são mais ou menos sempre iguais, né? Então vamos pensar no flap de mãos, mais ou menos sempre igual, nos pulinhos, ou nos movimentos de dedo, né? No tique, eles são mais variáveis, podem ser complexos, né? Porque temos os motores, os tiques motores, temos os tiques vocais e temos os simples e os complexos. Se vocês forem estudar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão ver que tem classificações que diferenciam entre simples, complexos, motores, vocais, e o diagnóstico de transtorno de tique transitório para o crônico, para a síndrome de Tourette, também tem a ver com isso, com quais os tiques que a criança apresenta, em quanto tempo, nos 3 primeiros meses, se já ultrapassou 1 ano, se tá com mais de 1 ano, tá? A transição do transitório para o crônico, para a Tourette, tem a ver com o tempo. No toque, os comportamentos, eles são extremamente variáveis, porque eles têm a ver com o pensamento obsessivo, tá? Então, pode ser... Não tem nem como quantificar isso, né? A qualidade, as possibilidades, né, desses comportamentos e movimentos. A estereotipia fica mais próxima de mãos, dedos e braços, ou o corpo todo, tá? Mas as estereotipias estão mais relacionadas a mãos, braços e dedos, ou o corpo todo. No tique, a gente vê mais em cabeça, face, olhos e ombros, né? Levantar, encurtar.
Mas a gente também não pode deixar de apontar que existem os tiques nos complexos, né? Às vezes a pessoa agacha, salta, né? Enfim, faz uma série de movimentos com o corpo além desses mais faciais e do ombro para cima. No toque, não envolve uma parte específica do corpo, e sim a ação cognitiva a ação relacionada à base cognitiva envolvida. Então, por exemplo, se for de simetria, vai lá fazer movimentos de simetria. Se for de contaminação, movimento relacionado à contaminação. Se for de relacionado a algum conteúdo violento ou blasfemo, vai ser verbal, né? Ela vai ficar falando ali palavrão, ou enfim. E isso também acontece no tique, né? Nos tiques verbais, né? A pessoa pode ficar falando palavrão. Então, assim, tem algumas coisas que aproximam o tique de estereotipia, tem algumas coisas que aproximam o tique de toque, e o diagnóstico é o entorno, tá? Deixa eu ver o que mais. Um exemplo aí de estereotipia é o flapping de mãos, bastante comum no transtorno do espectro autista. Nos tiques a gente pode pensar em piscar, abrir a boca, elevar os ombros, né? Quando em crise, né? Porque quando tá fora da crise a criança não faz isso. No transtorno do espectro autista em geral, quando este critério está presente, a criança faz mais, faz menos, mas sempre faz. E no transtorno obsessivo compulsivo, o indivíduo, a pessoa vai sentir um impulso a fazer determinado comportamento em resposta à base cognitiva, à obsessão, tá? Então, exemplo, medo de contaminação, vou lavar as mãos, né? É um exemplo aí. Na estereotipia e no tique, a gente tem o início precoce, então isso é uma coisa que a gente precisa estar atento na clínica, né? Então, muitas vezes a gente recebe os pais para avaliação diagnóstica inicial aqui na equipe de avaliação multidisciplinar, e a gente pergunta de movimentos com as mãos, né? A gente não pergunta estereotipia, o pai não tem obrigação de saber o que é estereotipia, a gente pergunta de manias, rituais, tiques, que é mais comum no linguajar desses pais. E aí a gente dá exemplos, ou a gente pede vídeos caseiros, enfim. Então, é muito comum os pais mencionarem tiques e manias. E quando a gente vai ver estereotipia. Inclusive, a gente eu já falei aqui em outra live que a gente já lançou aqui, inaugurou nosso núcleo de pesquisas em transtorno do espectro autista, aqui no Instituto de Psicologia Vila Guilherme. A gente vai começar uma revisão sistemática sobre a entrevista inicial com os pais, e isso é uma das coisas que nos intriga muito, esse viés parental, né? Como fazer isso, enfim. Então essa é uma das coisas que a gente fica pensando, que a gente toma cuidado, por exemplo, a gente criou um documento que é uma avaliação do desenvolvimento por autorrelato, para os pais preencherem. A gente fornece isso para as alunas do curso. E aí, ali, a gente toma cuidado com este nome, né? Que nome? A gente coloca estereotipia, o pai não sabe o que é estereotipia, mas a gente coloca tique, mania, o pai às vezes marca com mais facilidade, porque isso é comum, esse conceito é comum na nossa cultura. O pai consegue observar, isso não é uma coisa tão estranha, afinal todo mundo tem algum tique, alguma mania. E aí depois a gente consegue pedir um vídeo, consegue observar aqui na prática, tá? Então fica a dica aí, né? Ao invés de perguntar estereotipia, perguntar tiques, manias, tá? Bom, essas são as principais diferenças, né, entre estereotipia, tique e toque. Sobre o transtorno do espectro autista, eu estou sempre falando aqui, né? Toda terça, toda quinta tem o curso, tem live, enfim. Eu acho importante falar um pouquinho mais sobre o toque e sobre os tiques para você que é profissional e avalia transtorno do espectro autista, sinais de risco para o transtorno do espectro autista ou transtornos do neurodesenvolvimento, entender um pouquinho melhor o que caracteriza, mas lembrando que não é com o objetivo de avaliar toque e avaliar transtorno do movimento
estereotipado e nem tique transitório ou tique crônico, ok? Porque não dá aqui em uma hora para falar, enfim, precisaria de um curso aí, né? Mas tem bastante literatura também. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui por onde que eu posso começar. Vamos começar com o toque, né? O toque, ele afeta mais ou menos 2% da população, tá? É um transtorno com alterações do pensamento, que são as obsessões. Então, o pensamento obsessivo, né, tem base cognitiva. Então, eu vou morrer, alguém vai morrer, eu vou me contaminar, eu vou pegar uma doença, eu vou pegar uma bactéria, eu vou pegar um vírus. Tem vários tipos, né? Tem de contaminação, tem de falhas, necessidade de ter certeza das coisas, pensamentos e impulsos blasfemos, sexuais, violentos, né? Tem pessoas que têm pensamentos, eu vou matar minha mãe, eu vou matar meu filho, né? E aí precisa neutralizar esses pensamentos. Aí entra a compulsão, né? Então, a compulsão, ela funciona para neutralizar este pensamento obsessivo, né? Para paralisar, para neutralizar esse pensamento obsessivo. Então, medo de morrer de uma doença, de contaminação, a compulsão, lavar muito as mãos, passar muito álcool gel, enfim, ficar pensando nisso toda hora, né? E assim, esse exemplo agora nem é tão bom porque a gente tá no meio de uma pandemia, né? Então tá todo mundo meio, todo mundo passando muito álcool gel, lavando muito a mão. Mas vamos pensar em outro, um bastante comum, deixa eu ver. Por exemplo, pensamento supersticioso, né? Então, assim, que é muito comum também, né? Ai, nossa, hoje eu tava saindo, e esse é um caso que aconteceu, né? Hoje eu tava saindo e depois que eu passei, caiu um galho aonde estava meu carro. Nossa, né? Deve ser um sinal. E aí a pessoa começa a desencadear uma série de comportamentos compulsivos que são egodistônicos. Então, assim, a pessoa não quer fazer, ela não quer ter aquela obsessão, aquilo incomoda, traz prejuízo, ela queria parar de pensar naquilo, ela não quer fazer. A compulsão, às vezes, ela é mais gostosa, porque ela alivia o pensamento obsessivo. Então, é muito difícil da pessoa não achar a compulsão legal. Às vezes, demora um tempo, porque neutraliza o que incomoda. É barulho de paciente, tá? O que incomoda são as obsessões, tá? As compulsões são mais legais, né? Dá uma neutralizada. Então, pensamento supersticioso. Algo ruim vai acontecer, por exemplo, tá? E aí, entra na compulsão de, se eu fizer determinado ato, um certo número de vezes eu vou quebrar este pensamento obsessivo. É um exemplo, tá? E aí a pessoa pode, por exemplo, começar a levantar o ombro 3 vezes, fazer determinado movimento com a mão, mexer no cabelo, piscar, né? Por quê? Como tem uma base cognitiva, tanto o pensamento, as obsessões, a compulsão, muitas vezes ela também pode ser criativa a esse ponto, né? Então não tem uma lista, até tem uma lista das mais comuns, dos pensamentos obsessivos mais comuns, de grandes temáticas, que seriam contaminação, o pensamento supersticioso, alinhamento, guardar, reutilizar, né? Aquelas pessoas que acabam guardando potinho de tudo, quando vai ver a casa tá lá entulhada. Pensamentos e impulsos agressivos, tem grandes temáticas, mas não tem um jeito exatamente certo, né? A pessoa pode ser bastante criativa aí nos pensamentos obsessivos. E também nas suas compulsões. Então, como diferenciar uma pessoa que levanta o ombro 1000 vezes ou que pisca por toque e por tique, né? Então, é o entorno. Muitas vezes é preciso que a gente saiba um pouquinho mais sobre tique, né? Principalmente se você atende criança, você tem que saber sobre tique, sobre toque, sobre transtorno
transtorno do espectro autista para conseguir diferenciar, né? Então, basicamente, gente, o TOC é um transtorno do pensamento com obsessões e atos motores ou mentais, tá? Porque a compulsão também pode ser mental, ela não necessariamente precisa ser algo que a pessoa faz com o corpo. Ela pode, por exemplo, ficar pensando muito em uma coisa, rezando muito, falando muito uma determinada palavra, isso às vezes se confunde com ecolalia, né? Então, assim, principalmente se você avalia adolescentes e adultos com TOC, ou adolescentes e adultos com TEA, com suspeita de TEA, porque o TOC pode ocorrer, pode ser comórbido ao transtorno do espectro autista, né? Então, é importante que, se você trabalha com avaliação, você tem que conhecer um pouquinho de tudo, né? Não pode parar de estudar nunca. Então, as compulsões e os rituais, eu falei mais da obsessão, né? Dos pensamentos obsessivos. E as compulsões e os rituais, né? Que é o que vai causar as neutralizações dos pensamentos, é o que é mais conhecido publicamente, porque é o que aparece, né? Então, as manias, os rituais do TOC. Os pensamentos obsessivos ficam ali guardadinho, a pessoa tá pensando, mas ninguém tá sabendo. Ou quando ele fala, as pessoas, nossa, que absurdo, né? As compulsões são atos voluntários e repetitivos, realizados com a finalidade de neutralizar o pensamento obsessivo. Então veja que é muito diferente da estereotipia, é muito diferente, tem uma base cognitiva e é nesse sentido que a estereotipia e o TIC é sem propósito e o TOC é com propósito, tá? É um pensamento friamente calculado, né? O pensamento não, a compulsão é friamente calculada. Atos mentais também, né, que eu tava falando, contar, rezar, repetir palavras ou frases na cabeça, e às vezes isso acaba saindo também, e aí pode parecer ecolalia, tá? Sempre com o objetivo de reduzir, afastar um perigo real ou imaginário, ok? Então, esse é o TOC. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tiques, né? Os tiques, eles podem ser, como eu falei lá no princípio, divididos em tiques simples ou complexos e motores e vocais, né? Então, é importante conhecer as diferenças entre todos eles, porque para fazer um diagnóstico, por exemplo, de transtorno de tique transitório ou motor ou vocal crônico, diferencia qual é o tipo de tique que a pessoa tem, né? Por exemplo, os tiques vocais nos transtornos transitórios são muito raros, né? Então, os tiques vocais e os complexos são comuns em determinada fase dessa transição de tique transitório para o crônico para a síndrome de Tourette. Eu vi que tem gente perguntando aqui sobre o TDAH. Gente, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que está encostando ali em quase tudo que há de literatura sobre os tiques, sobre transtorno ou síndrome de Tourette, por exemplo, fala de TDAH. Tem alguns artigos que falam, inclusive, que eles têm a mesma base genética, né? Alguns falam, outros vão lá e refutam, falseiam, enfim. Mas tem muita coisa falando, em geral, acho que quase 50% dos casos, se eu não me engano, não sei se é 48 e alguma coisa, das pessoas que têm síndrome de Tourette ou têm tiques transitórios ou tiques motores crônicos, tem TDAH também, né? Então, assim, se você tem um filho TDAH, fica atento com tique. Se você trabalha com diagnóstico do transtorno do espectro autista, o TDAH também é uma comorbidade muito comum, né? E aí o tique pode estar envolvido, né? Então, tudo isso tem que ficar atento. O TOC também pode estar presente no TEA e pode estar presente no TDAH, tá? Então, não são excludentes. Os tiques, eles afetam 1% da população. Síndrome de Tourette, né, gente? Tiques, a gente encontra na literatura relatos de que 20% das crianças pequenas podem apresentar algum tipo de tique transitório. Transitório a gente considera tique simples, até 3 meses, tá? É só tique simples. De 3 a 6% das crianças tem tiques crônicos, que é de
mais de 3 meses, mas menos que 1 ano, tá? A apresentação aí dos tiques com mais de 3 meses, menos que 1 ano, a gente chama de crônico. E 1% com síndrome de Tourette seria a manifestação de tiques motores simples e complexos mais de 1 ano, tá? A gente percebe diferenças conceituais entre estereotipia e tique, por exemplo. O tique pode ser considerado uma estereotipia, eles não diferenciam exatamente. Quando você vai ler sobre tique, sobre tiques motores, sobre tiques vocais crônicos, sobre síndrome de Tourette, eles não descartam o transtorno do espectro autista. Pelo contrário, eles falam que pessoas dentro do espectro podem ter tiques, né? Então, assim, é uma questão muito mais conceitual do que outra coisa, né? Então, o que é importante para você que faz a avaliação diagnóstico do transtorno do espectro autista? Avaliar a comunicação social, que é o critério A universal, que precisa estar as três esferas ali: reciprocidade socioemocional, déficits em comportamentos comunicativos não verbais e desenvolvimento, manutenção e entendimento das relações, precisa estar alterado. Numa pessoa com transtorno de tique transitório, crônico ou Tourette, ela pode até ter um afastamento social, porque os movimentos são estranhos, principalmente se ele tiver, por exemplo, alguma questão relacionada à forma como esses tiques se apresentam, né? A gente tem os tiques mais complexos que envolvem questões vocais de falar palavrões, né? Falar conteúdo blasfemo, por exemplo, ou de tiques complexos, uma pessoa que abaixa, levanta, pula, levanta o ombro, mexe a cabeça e fica muito estranho. Então pode haver um afastamento social por conta disso. Mas afastamento social é muito diferente de déficit na comunicação social. Então é importante sempre lembrar que a avaliação realizada por uma equipe multidisciplinar especializada, incluindo o médico especialista, é o caminho correto para fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Então a diferença entre tique e estereotipia, ela é conceitualmente a gente não encontra muito essa diferença. Na prática é isso que eu falei para vocês, né? A gente tentar avaliar o entorno, né, para ver os critérios para o transtorno do espectro autista, perceber, para diferenciar de toque é mais fácil, e do tique e da estereotipia o que vai diferenciar o resto, né? Então uma criança com tique não vai ter os outros sinais e sintomas que colocam no espectro, apesar de muitas coisas serem parecidas. A idade é um pouquinho mais velha, porque os sinais do autismo precisam aparecer até os 3 aninhos, né? E a gente tá vendo aqui no tique, é dos 5 aos 7, ou dos 3 aos 10, então a gente já vai pensar mais em tique, tá? O objetivo aqui da nossa live, gente, e das nossas lives todas, né, é quinta, diagnóstico TEA na prática. Então, o foco aqui é o autismo. Eu não sou especialista em Tourette, eu não sou especialista, quer dizer, toque, talvez por conta da especialização em terapia cognitivo-comportamental, mas o meu hiperfoco aqui é o transtorno do espectro autista. Então eu tô vendo aqui várias perguntas relacionadas a estereotipias, a tiques ou a toque, tá? E aí, para o diagnóstico específico dessas questões, o ideal é vocês procurarem uma especialista em toque, uma especialista em tique, uma psicóloga profissional da área da saúde, né? Falei psicóloga porque sou psicóloga, mas o objetivo aqui é instrumentalizar as alunas do curso, né? E vocês todos que estão assistindo aí, para poder diferenciar isso na prática, tá? Então essa aula vai ficar no feed aí uns dias, não vai ficar para sempre, porque essa aula vai ser exclusiva para as alunas do curso, tá? Então aproveitem, anotem aí, porque depois essa aula vai sair do feed, vai sair do YouTube e vai ficar só como conteúdo exclusivo lá para as alunas. Essa é uma pergunta que surgiu lá no curso, diagnóstico do transtorno do espectro autista, como diferenciar a estereotipia de tique, o toque pode ou não estar presente. E aí eu resolvi fazer essa aula mais aprofundada para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, na prática,
você olhar os outros critérios de TEA, tá? A criança não pode ter déficit na comunicação social pra gente diagnosticar Tourette e nem TOC. Mas ela pode ter TOC e ter TEA, ela pode ter TOC e ter Tourette, né? Então, assim, o diagnóstico é comórbido e diferencial e é difícil, precisa de profissionais especializados, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta relacionada ao tema. Gente, como eu falo, já é 18h42. Fico passada. Vamos lá, vamos lá. Eu tinha visto uma pergunta aqui. Que idade para observar? A Nayara Ribeiro tá falando aqui que idade para observar. Olha, a idade que a criança chegar para você para avaliação, né? Então, assim, se a gente tá falando que as estereotipias têm que estar presentes até os 3 aninhos, normalmente elas estão presentes até os 3 aninhos, elas aparecem neste período, uma criança, a partir do nascimento, a gente já vai ficar olhando ali estereotipia. Mas lembrando que crianças pequenas fazem estereotipia, faz parte do desenvolvimento, tá? TOC também, de 3 a 10 anos, Gente, qualquer alteração no desenvolvimento precisa ser observada, tá? O que é importante é sempre vocês buscarem um profissional especialista em desenvolvimento, especialista em avaliação, que vai conseguir fazer aquilo que às vezes a gente busca no Google, né? Que assim, é normal, aí você cai lá num negócio que é uma furada, fala que é normal. Ou então, a gente, sem polêmicas, mas a gente tem uma tendência a achar que médico é especialista porque é médico. Médico também tem especializações, né? Então, por exemplo, a gente recomenda o Dr. Daniel, psiquiatra, que é especialista em infância, adolescência, em autismo, TDAH. Todo psiquiatra é especialista em infância, adolescência, autismo e TDAH? Não. Então, assim, o que a gente escuta às vezes? O que eu escutei essa semana? Autismo só fecha com 7 anos. Não precisa fazer terapia psicológica, tá? Com 3 aninhos, 2 aninhos, porque é só pra arrancar dinheiro de você, porque uma criança não responde. Você já viu criança fazer terapia com 3 anos? Gente, isso é assim, é do tempo do dinossauro, né? O que ele acha? Que vai sentar no sofá e vai falar pra mim que a mãe dela não deixou ela assistir a Galinha Pintadinha? Então, e os pais escutam isso. Ainda bem que nós temos a internet e os pais estão mais espertos, ligados, né? E ouvem isso de um profissional e falam assim, não, pera lá, tá acontecendo alguma coisa, né? Esse profissional aqui não tá vendo o mundo que eu tô vendo. Ou então, como que eu ouvi de uma mãe hoje não, numa avaliação multidisciplinar, a criança com sinais, atrasos, né? Não sei, ainda tá na avaliação multidisciplinar, e aí foi conversar com o pediatra e assim, ela te chamou pra brincar. Como que essa criança pode ser autista, mãe? Para de viajar só porque a criança chama pra brincar. Então, assim, se a criança faz flapping de mão, anda na ponta do pé, se a criança não tem contato visual, mas se ela chama a mãe pra brincar, não importa se ela tá chamando a mãe e arrastando a mãe como ferramenta até o brinquedo. Ela tá te chamando pra brincar, a criança autista não faz isso, não. Então, às vezes, a gente escuta isso ainda hoje. Eu vi isso essa semana, né, de um pediatra que particular, né, enfim. Então, a gente tem que sempre procurar profissionais especializados, mesmo que médicos, tá? Samuel Joshua tá falando aqui, meu filho, há 6 meses fica jogando o braço na cabeça, entre a orelha e o olho se ele for contrariado. Ele faz várias vezes em seguida. Eu tô vendo aqui que você tem aí um símbolo aqui de autismo, seu filho já é diagnosticado, você tá tentando entender se isso é uma estereotipia, se isso é um tique, né? Gente, é tão complicado às vezes a gente falar alguma coisa aqui, né? Porque o objetivo dessa live não é ficar dando diagnóstico ou apontando sinais nas crianças, enfim.
sempre acaba entrando muitos pais, e eu gosto muito que entre pais, porque a gente tem que saber mesmo sobre desenvolvimento para criar filhos hoje em dia, mas fica difícil de saber, não sei se o filho tem algum diagnóstico, não tem, mas todo comportamento repetitivo, sem função, que possa trazer algum prejuízo, né? Então vamos pensar, uma criança que levanta as mãos, joga o braço, a cabeça entre a orelha, quando tá contrariado, isso já fala algumas coisas, né? E assim, se ele tá na escola, ele vai largar o lápis para pôr a mão na cabeça, para tampar o olho, né? Então assim, isso pode afetar a aprendizagem, pode afetar o desenvolvimento. Então, mais ou menos por aí que a gente pensa. O objetivo dessa live não é discutir se a gente tem que trabalhar estereotipia, suprimir estereotipia, fazer extinção de estereotipia. Pelo amor de Deus, isso é uma outra questão. Acho que não dá nem pra falar sobre isso. Eu não me meteria besta. O Anderson tá perguntando os tiques e as estereotipias dessas idades, mas se mantém nas idades seguintes? Depende, né? Tem criança com autismo que começa com estereotipias nessa idade, que mantém até adulto, mas até adulto não, crescendo. Tem adultos que fazem, que tem muitas estereotipias, mas em geral costumam dar uma diminuída ou uma mudada, né? Então assim, do flapping de mão e para só movimentos de dedos, estalar dedos, enfim, tá? Mas depende da intervenção, depende de terapias, depende de muitas coisas. Não tem uma regra. O Anderson tá perguntando se ela já possui algum tique após 10 anos. Pode. Os tiques complexos às vezes mudam e aí fica uma coisa nova, uma apresentação que nunca se viu, tá? Pode modificar sim. Essa live vai ficar gravada, vai ficar alguns dias, depois vai sair, tá? Pega o caderninho e a caneta e anota aí. A Juliana Rangel, querida mãe do meu paciente, tá perguntando aqui se a ecolalia também é considerada uma estereotipia. Sim, é uma estereotipia vocal, tá? Repetição de palavras, então é sim uma estereotipia. A Renata tá perguntando, falando que o filho dela tem estereotipia e tá pulando, ela não sabe o que fazer para ele parar. Então, olha, estereotipia, em geral, se não traz prejuízo para a criança, para o desenvolvimento, se não é autolesivo, se não é autoagressiva, se não afeta, não traz nenhum prejuízo para a criança, não são aplicados programas para redução dessa estereotipia, né? Normalmente, quando os pais costumam solicitar isso muito, né? Principalmente em crianças muito funcionais, né? Aquela criança verbal, que o autismo passa despercebido, mas ela faz flapping de mão, mas ela anda na ponta do pé. Então, aquele sinalzinho que coloca ela à vista de todos, né? Porque é quase imperceptível, mas ela faz aquilo. E aí, às vezes, é bem comum os pais pedirem algum procedimento de extinção para essas estereotipias. Eu vou dizer qual é a minha postura. Não vou dizer não, que é muito polêmico. Mas vocês podem imaginar, né? A Rê tá perguntando se o indivíduo pode ter toque e pode ter um transtorno de tique, por exemplo, Tourette. Pode. Ele pode ter toque, pode ter TEA. Pode. Ele pode ter Tourette e pode ter TEA. Pode. Aqui tem 2 pessoas com TDAH de 40 anos e de 4 anos. São calmos, desatentos, amam assistir. Uma criança que fica gemendo sem se dar conta, então um tique verbal? Então depende. Tá? Depende, precisa avaliar. Depende da idade. Tem uma idade que a criança faz bastante vocalização. O ideal é sempre uma fono junto, tá? Pra avaliar, porque eu não sei se é verbal, não sei se é não verbal, não sei qual que é a idade da criança, tá?
Aqui a gente sempre grava avaliação. Quando eu supervisiono algum caso, também eu sempre gosto de ver vídeo, né? Porque gemendo, o que é gemendo para você, o que é gemendo para mim, né? Então eu preciso ver. A Fatila tá perguntando aqui, uma criança que pula o tempo todo em círculo é uma estereotipia? Precisaria ver, tá? Porque crianças giram, crianças pulam. A gente precisaria pensar em intensidade, precisaria pensar em contexto, precisaria pensar em outros aspectos. Na segunda maratona que nós tivemos aqui, e eu vou aproveitar inclusive para falar da maratona, né, que são abertas as inscrições para a nossa maratona, nossa quarta maratona TEA Diagnóstico na Prática. Nessa maratona eu vou ensinar 3 passos para você incluir a avaliação diagnóstica em caso de TEA na sua clínica. Na segunda maratona, que foi treinando o olhar para sinais de risco, eu apresentei vídeos, né, com sinais com estereotipia, criança com estereotipia e criança típica. Criança rodando porque era sinal de TEA e criança típica rodando, né? Esse conteúdo todo da maratona, que quem assistiu, né, beleza? Mas quem não assistiu, depois fica lá no curso, tá lá disponível para os alunos do curso. Eu apresentei vídeos das minhas filhas girando e uma criança TEA, que a mãe cedeu o vídeo, girando. E aí eu fui analisando os vídeos, né, nessa maratona e mostrando o que era que a gente tinha que ver que diferenciava, né? Então é bem importante ter o olhar treinado para poder ver, porque se eu falasse para você, uma criança que gira o tempo todo é estereotipia, eu preciso ver a qualidade da interação, em que momentos que esse giro acontece, ela gira, ela tá conectada comigo, ela tá brincando, ela deixa de fazer outras coisas, como é que está a comunicação social, como é que estão os outros critérios, né? Então o giro pelo giro não diz nada, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Como diferenciar estereotipia verbal e tique verbal? Você vai diferenciar pelo entorno. Então, se a criança tem alterações na comunicação social, desenvolvimento, manutenção das relações, déficits em comportamentos comunicativos não verbais, hiperfoco, interesses restritos, inflexibilidade, enfim, todos os outros sinais de TEA, provavelmente é uma ecolalia. Se a criança não tem todos os outros sinais de TEA, ou alguns, né, não precisa ter todos, por exemplo, do critério B, e você vai pensar em tique verbal. Mas tem mais uma questão. Nos transtornos de tique, os tiques vocais, eles são mais raros. Então, é muito difícil que essa criança já tenha direto o tique verbal. Ela tem que ter os tiques motores, os tiques simples motores, primeiro transitórios, depois crônicos, para depois, né? Então, é um crescendo ali. Então, é a avaliação dessa criança que vai te dizer. Bom, gente, estamos quase terminando aqui. Deixa eu ver. Eu acho que isso eu já falei aqui de algum jeito, né? Sobre as estereotipias, se elas são trocadas ou se podemos saná-las. É uma questão muito polêmica que eu não gostaria de entrar aqui, porque eu sei que tem pessoas que aplicam procedimentos de extinção para supressão das estereotipias. Tem jeitos e jeitos de olhar para isso. Eu olho para isso de uma outra forma, mas seria tema de uma outra live, tá? Ah, muito legal. A Viviane tá falando que meu filho é Down e surdo. E tem umas posturas, tipo se jogar no chão, faz muito movimento compulsivo e repetitivo. Os médicos justificam que é por causa da surdez. Será que pode ser autismo? Olha, tem duas coisas que a gente precisa considerar. As estereotipias, elas são bem comuns nas deficiências intelectuais, nas deficiências visuais e um ponto a considerar, Viviane,
Antes, nos manuais diagnósticos anteriores, síndrome de Down e autismo não poderiam ser diagnosticados ao mesmo tempo. Então, era um diagnóstico diferencial. Se tinha Down, se era Down, né, não poderia estar dentro do espectro autista, mas desde a última revisão, isso pode sim. Então, eu já diagnostiquei algumas crianças Down com autismo. Então, uma criança Down pode ter autismo sim. Eu te oriento a procurar uma equipe especializada para fazer o diagnóstico de comórbido, tá? Se for o caso. Então, acho que é isso. Tem, gente, no curso, deixa eu ver. Ai, gente, eu sempre deixo minhas coisas pra lá. Mas no curso, eu tenho lá um organograma sobre transtornos do movimento estereotipado. Eu vou pegar, só um minutinho. Eu deixei aqui na minha agenda, que a hora que eu tava fazendo os estudos pra live, eu tava dando uma olhadinha. Eu imprimi lá do curso mesmo. Que é uma tabelinha, ó, tem essa tabelinha aqui, que ela é bem legal, eu disponibilizei para as alunas lá do curso, que ela fala comportamentos repetitivos e restritos, aí segue, notados desde sempre, tem um período prévio sem nenhum tipo de comportamento estereotipado, e aí você vai seguindo o fluxograma para chegar nos possíveis diagnósticos. Então, vamos avaliar o comportamento é egodistônico ou egosintônico, a socialização está adequada ou a socialização está alterada, é funcional ou disfuncional, e aí a gente vai chegando em transtorno do espectro autista, transtorno do movimento estereotipado, comportamentos compulsivos e obsessivos. Então é um organograma, não é meu, tá? É de uma tese que eu disponibilizei lá no curso, né? Então eu disponibilizei lá, tá? Bom, gente, a minha camisa é muito legal, né? É da BJ Jalecos, aproveitando para falar que a gente vai lançar no curso, quando começar o curso, a gente vai lançar a estampa nova da BJ Jalecos também do autismo. Essa estampa é do autismo, diferenças importam. E a gente vai lançar nova estampa, que também eu ajudei ela a escolher, e aí eu já tô aqui recebendo o meu, e a gente vai lançar quando lançar o curso, e vai ter um sorteio de um avental. Eu vou sortear um avental para as alunas do curso, depois eu vou dar mais informações, mas já vai ter estampa nova. Essa vai permanecer, né, pelo amor de Deus, porque a gente adora ver o nosso uniforme aqui no Instituto. E aí tem a estampa nova também. Também tem os quebra-cabeças, tá bem legal. Gente, então eu gostaria de convidá-los para se inscrever na maratona www.diagnosticotea.com.br. Lá tem o link direto para se inscrever na maratona, que serão 3 aulas gratuitas, dia 26, 27 e 28, onde eu vou falar sobre transtorno do espectro autista, sobre questões práticas e sobre 3 passos que você precisa para organizar uma avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA, ok? Além disso, as aulas, elas são liberadas às 9 horas da manhã, mas elas ficam disponíveis para vocês assistirem. Então, a aula do dia 26 vai ficar disponível dia 27, 28, 29, até dia 30. Dia 31 a gente vai abrir as inscrições para o curso, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Lá nesse www.diagnosticotea.com.br nós também temos os e-books. Nós temos nossos 5 e-books: critérios diagnósticos, transtorno do espectro autista, adaptando materiais, diferenças entre avaliação comportamental, neuropsicológica, avaliação diagnóstica, tá? O link já está na bio, tá? Desde segunda-feira, está no Histories toda hora e na nossa página. Essa página diagnosticotea.com.br tem inclusive um link para a lista de espera do curso. Se vocês clicarem lá, vocês conseguem acessar a página do curso, onde tem todo o cronograma, todos os módulos, valores, formas de pagamento. O curso custa R$700 e pode ser dividido em até 12 vezes. São 100 horas,
certificado de capacitação de 100 horas em avaliação diagnóstica transtorno do espectro autista e aulas ao vivo toda terça e toda quinta. Enfim, são 63 aulas gravadas e 74 materiais de apoio em PDF. Então, apostila de todos os módulos. Tem alguns módulos que não tem apostila, acho que uns 2 ou 3 módulos que não tem apostila, tá? Deixa eu ver o que mais. Teses, escalas, todos os nossos formulários, né? Então, assim, a gente não segura conhecimento. Os mesmos formulários que a gente usa aqui nas avaliações diagnósticas estão lá no curso para vocês utilizarem. E eu ainda disponibilizei em doc para você colocar o seu logo e utilizar com os pais, tá? Eu vou colocar aqui. Gente, tá tudo na bio. Vocês sabem onde é a bio? Porque tem muita gente que não sabe onde é a bio. A gente fala bio, fala o quê? O que é bio? Um morro de rir. diagnósticotea.com.br. Esse é o site que a gente disponibiliza informação sobre autismo. A gente tem o Brinquedos Terapêuticos, né? .com.br, que é a loja, e tem o diagnósticotea.com.br. Eu vou deixar, vai ficar no feed aqui uns dias dessa aula, e aí eu vou deixar sempre, todo final de live eu deixo inscrições para o curso, contato para avaliação multidisciplinar aqui no Instituto de Psicologia em São Paulo. E agora eu vou deixar inscrições para maratona, que é gratuita e eu acho que vocês não deviam perder. Tá bom, gente? Estamos em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Estou aqui no mesmo lugarzinho desde 2004. Tá certo, gente? Tchau, tchau. Boa noite. Até terça-feira, 11h30, com a próxima live. E depois, quem tá no grupo VIP do Telegram já recebe lá o cronograma da semana. A gente também posta aqui no feed e nos stories, mas fiquem atentos aí que logo eu coloco pra vocês quais serão as próximas aulas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite.